Fala Geek, aqui quem fala é o Felipe e hoje vamos falar da HQ Demolidor, Um Dia Frio no Inferno, edição número 1, lançada agora no começo de abril de 2025. E sem mais delongas, vamos para a HQ. A história começa com Matt Murdock andando com sua bengala por um cemitério. Ao que parece, nessa história, Matt já está com uma idade avançada e por alguma razão ele realmente precisa da sua bengala. Ele encontra o túmulo que estava procurando e começa a conversar com ele, como se fosse um velho amigo. Começa a contar casos sobre pessoas que encontrou e situações que viveu, mostrando ser o túmulo de alguém que ele realmente se importava. Para nossa surpresa, depois que vemos todas essas emoções que ele coloca, vemos que o túmulo é de Wilson Fisk, o rei do crime. Vale lembrar que em várias realidades, como nessa daqui, Matt é um padre e vemos que ele realmente se importa com as pessoas. Ele tenta ajudar sempre que pode. Inclusive, podemos notar que essa realidade em que estamos, ela realmente precisa de ajuda. Vemos muita pobreza, sujeira, falta de cuidado dos seres humanos para com os seres humanos. Matt até faz uma reflexão, dizendo que ele mesmo usa a justificativa dos planos de Deus para muitas das coisas que a humanidade tem passado ali. Em uma viagem no ferry boat em que Matt estava, vemos uma interação nada amigável entre um civil qualquer e o próprio padre. O civil já ia começar a brigar com Matt, até que ele percebeu que ele era cego e deu para trás. Logo quando chegou em Manhattan, quando estava passando próximo à estação de metrô, Matt foi abordado por uma pessoa que inicialmente ele achou que era um mendigo. O problema é que essa pessoa tinha más intenções, roubou a sua bengala e o empurrou das escadas. Esse pico de adrenalina foi suficiente para que Matt tentasse relembrar dos velhos tempos e tentasse dar uma espécie de pirueta para cair em pé. Afinal, do jeito que ele ia cair, acabaria quebrando o pescoço e morrendo. É então que vemos que aquela pessoa tinha um comparsa, que estava ali para roubar o dinheiro de quem quer que fosse. Dinheiro o qual Matt falou que ele daria de bom grado, mas que queria ficar com um pouco para poder dar para outras pessoas também, já que eles não eram os únicos que estavam passando fome. Essa cena também serviu para nos mostrar que Matt Murdock realmente perdeu os seus poderes, já que ele caiu da escada e não conseguiu se equilibrar. O final dessa cena se mostra com os dois meliantes saindo com o dinheiro e com a bengala de Matt. Felizmente, quando Matt pede a bengala de volta, falando que ele é cego e que ele realmente precisa, o ladrão diz que está num dia bom e a devolve jogando-a para Matt. Só que mais uma vez vemos que os poderes do nosso herói se foram, porque a bengala bate bem em seu rosto. E depois disso ele pega a bengala de volta e sai andando como se nada tivesse acontecido. É então que chegamos no local onde Matt e algumas outras pessoas atuam entregando comida para aqueles que precisam. E em um determinado momento, quando o padre está colocando o lixo para fora, vemos que há uma movimentação fora do comum na estação do metrô. Bum! Uma explosão acontece. E essa explosão mata as pessoas próximas ali e joga Matt Murdock para longe. O pior é que a explosão contém uma espécie de toxina. Mas é como dizem, há males que vêm para o bem, porque agora não importa mais se o nosso herói tinha perdido seus poderes. Essa explosão, junto com as toxinas que foram trazidas, foi suficiente para colocar de volta os poderes do Demolidor em Matt Murdock. Inclusive, vemos ele sofrer enquanto tenta se lembrar em como focalizar. Ele está ouvindo tudo, prestando atenção em tudo, sentindo tudo. Depois de alguns instantes, ele se lembra do seu treinamento, da sua infância, e aos poucos ele vai se ajustando, até que começa a ver. O Demolidor voltou. Sem hesitar nenhum segundo, com o retorno dos seus poderes, ele decidiu que precisava ajudar todos os envolvidos ali, que ainda podiam ser ajudados. Ele ouve as sirenes que estão chegando.
Ele ouve o batimento das pessoas que estão ali. Ele sabe quem ele precisa salvar. E apesar de não ser mais ágil como antes, ele segue agindo, salvando aqueles que pode, até no momento em que vê que as próximas pessoas a serem resgatadas são aquelas que estão dentro da estação de metrô, no local onde a bomba explodiu. Esse fato não para o herói. Ele desce na estação de metrô. Ele sente todas as pessoas que estão mortas ali e também sente as que estão vivas, incluindo as pessoas que causaram a explosão. E é nesse momento que já começamos a ver a ira do Demolidor, toda a sua raiva. Mas de repente, enquanto Matt corre na direção dos vilões, ele ouve uma batida de coração familiar. É o coração do Capitão América, num estilo muito badass e brutal. Um senhor muito insano, cravado por vigas e mesmo assim salvando a vida de uma garota civil e inocente. O capitão fala que na verdade a explosão só aconteceu por causa dessa garota e que ela é importante e que é dever de Matt tirar ela dali. Então é o que ele faz, ele pega a garota no colo e sai dali. O Capitão América também passa algumas informações importantes para Matt. Fala sobre um carregamento militar que está transportando os químicos. Matt sai do metrô e deixa a garota, mas quando ele vai voltar para a estação para salvar o Capitão América, ele percebe que os batimentos do capitão estão diminuindo. E o que vemos então é um Matt desesperado, triste, porque vemos que os batimentos do capitão estão diminuindo, mas que ele não pode fazer nada. E logo vemos o Capitão América morrer. Esse é só mais um dos fatores que ativa a ira do Demolidor, que agora vai atrás dos homens que causaram a explosão. Ele joga uma pedra na cabeça de um dos criminosos e o acerta em cheio. Então um outro deles revida com uma metralhadora. É então que vemos a agilidade do nosso querido Demolidor. Ele foge, pula, escapa de todos os tiros. Inclusive, sobe em cima dos telhados de um prédio, enquanto os criminosos escapam com uma van. E o Demolidor os acompanha por cima dos prédios. Matt já tinha tudo calculado. Estava pronto para pular e salvar, mas esqueceu que a idade já não permitia tais coisas. E ele quase morre, na verdade. Se não tivesse se agarrado no último instante, certamente não estaria mais ali. A cena então corta para os vilões, que conseguiram roubar o escudo do Capitão América. Os vilões vão até seu chefe e falam que o plano correu como eles queriam, e inclusive dão o escudo do Capitão América para seu chefe. Ainda não há confirmação de quem é esse vilão, entretanto, tudo indica que é um mercenário, o Bullseye. Quando ele vê o escudo, ele se exalta, fala que não tinha visto aquilo há anos, e ele fala que se ele pudesse parar de tremer por um segundo, indicando que ele pode estar com alguma doença, ele então abraça o escudo e fica muito feliz. Esses mesmos capangas descrevem também a aparência de Matt Murdock para seu chefe, que só por essa descrição já sabe que se trata do Demolidor. Já na próxima cena, vemos Matt desenterrar o seu velho uniforme com suas armas, pronto para ir atrás dos criminosos. E então a cena retorna para o vilão, que está conversando com alguém, um alguém que tem uma caveira estampada no peito e que se chama Frank Castle, o Justiceiro. Também não sabemos o que aconteceu com ele, mas ele não aparenta estar nada bem. Com o pouco que temos dele ali, enxergamos aquela mesma raiva de sempre que ele carrega. Por fim, o último frame do nosso quadrinho termina com um Demolidor vestindo novamente o seu traje e partindo para a investigação do acontecido. Essa foi uma pincelada da história da HQ Demolidor, Um Dia Frio no Inferno, edição número 1. Eu espero que você tenha gostado, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para acompanhar de perto mais histórias como essa. Valeu!